Ao olhar para cima, eu tive a pior visão da minha vida. Aquilo era uma besta vinda do próprio inferno. Estava sobre as 2 patas. Tinha quase 2 metros de altura. Cabeça parecida com a de um cão e olhos amarelos. Eu me levantei o mais rápido que pude e saí correndo em direção à porta. Para minha sorte, a chave estava na porta. E eu só abri e saí correndo em direção à rua, sem pensar para onde estava indo. E aquela fera corria em minha direção. Assim que eu saí de casa, eu corri uns 30 metros pela rua, com aquela besta me perseguindo. Mas bem na primeira curva da estrada, algo inesperado aconteceu. As luzes altas de um veículo, que eu não consegui distinguir, me cegaram, e eu acabei tropeçando e caindo no meio da estrada. As coisas aconteceram rápido, e eu só ouvi a batida do veículo em alguma outra coisa. Quando abri os olhos, eu estava embaixo de um caminhão. Mas ele não parou de imediato, apenas diminuiu a sua velocidade, o que já foi o suficiente para esperar ele passar e então levantar e me agarrar na parte de trás do caminhão, pensando que ele iria para longe dali. No entanto, ele seguiu até o casarão e parou. Assim que o caminhão parou, eu fui até a janela e o motorista estava tão assustado quanto eu. "Abre a porta desse caminhão! Nós precisamos sair daqui o mais rápido possível!" Eu falava com o motorista, que logo abriu a porta e então ele me disse: Eu atropelei alguma coisa. Ele bateu do lado do caminhão e pulou para a mata", disse Marcelo. "Era um lobisomem. Não sei o que está fazendo aqui, mas precisamos voltar para a cidade." Não dá. Eu preciso sair da cidade imediatamente." "Não seja um caminhoneiro teimoso. Não tem saída pelas montanhas. A única saída é a ponte da cidade. Faça o retorno e vamos voltar antes que aquela fera volte." Enquanto estávamos discutindo, a fera voltou e pulou na frente do caminhão, quebrando o vidro. E então me puxou e jogou metros à frente. Aquela fera se virou para o meu lado e ficou em pé em cima do caminhão. Aquela coisa era alta, olhos amarelos, aparência meio homem, meio cão, deformado. E aquilo pulou na minha direção. Eu corri e entrei no casarão. Só ouvi o som dos disparos do lado de fora e aquela coisa entrando uivando de dor para dentro de casa e se batendo em tudo que via pela frente. Eu corri pela sala e aquela coisa correu atrás de mim, até que o Marcelo entrou na casa com um revólver nas mãos e atirou mais vezes na criatura até gastar todas as balas. E só então a criatura caiu no chão, já sem forças para lutar. "Maldita fera! Finalmente está morta! Agora a polícia vai acreditar em mim", disse Marcelo. "Acreditar em você sobre o quê?" eu perguntei. "Eu vi essa coisa lá na pousada. Ela estava lá mais cedo. Eu escutei uns barulhos estranhos vindo de onde a dona da pousada ficava, e fui até o local de onde os barulhos vinham. Quando cheguei lá, as coisas estavam uma bagunça, e o corpo da mulher estava estraçalhado no chão. Mas essa nem foi a pior parte. A pior parte foi que tinha alguma coisa rosnando como um cão em outro cômodo. E eu vi aqueles olhos vermelhos no fim do corredor se aproximando pela escuridão do local. Eu saí correndo e entrei no caminhão, mas antes de sair correndo de lá, eu tive a infeliz ideia de olhar para trás e ver aquela besta em pé, me olhando. Tive sorte de fugir com vida, mas a polícia nunca acreditaria. "Eu acredito em você, mas ainda tem algo estranho. Acontece que os olhos..." "O que aconteceu aqui?" Alguém chegou na porta e me interrompeu antes que eu terminasse a frase. O meu susto foi grande, mas o de Marcelo foi maior, e ele só não atirou no Vitor porque já tinha gastado todas as suas balas.
Vitor observou rapidamente a cena e continuou a falar. Vocês mataram a Mariane. Como puderam fazer isso? Eu estava confuso, mas ao olhar para onde o lobisomem havia morrido, lá estava o corpo sem vida da minha irmã. Ela era um monstro com garras e dentes afiados. Nós não tivemos escolha, disse Marcelo. Então, Vitor, com um sorriso malicioso em seu rosto, começa a falar. Então eu também não vou ter escolha, a não ser matar vocês. Mariane ainda estava aprendendo a caçar, e não estava tão certa sobre matar os seres humanos. Tive de dar um incentivo a mais, para ela perder totalmente o controle e ir atrás de carne. Mas vocês a mataram, e agora eu vou matar vocês. Você é a fera de olhos vermelhos. Você transformou a minha irmã nessa coisa, uma fera com olhos amarelos e uma fera com olhos vermelhos. Por isso os relatos nem sempre batiam na cor dos olhos. Eu sigo essa sina já fazem anos, e quando sua irmã descobriu, ela mesma quis esse poder. E eu a transformei. Trocávamos nossos turnos à noite, para sempre ter um de nós no posto de saúde. Assim, ninguém saberia sobre nosso segredo. Mas agora que ela morreu, e vocês sabem, a morte os aguarda. Vitor falava enquanto seus olhos mudavam para um tom vermelho, e neste momento eu puxei o revólver e atirei. Vitor reagiu rápido e saiu pela porta antes que eu conseguisse o acertar. Então eu corri e tranquei a porta, e só ouvi a voz de Vitor do lado de fora. Faremos um jogo. Vocês tentam se proteger até o sol nascer, e eu tento matar vocês antes disso. Vamos ver quanto tempo essas portas vão durar antes que eu as derrube. Marcelo, venha comigo. Eu sei como sair daqui. Marcelo e eu entramos em um cômodo da casa que apenas eu e minha família conhecíamos. Passamos pela sala de armas que meu pai guardava como um tesouro a ser protegido, e pegamos o que podíamos carregar. Não demorou para ouvirmos um estrondo na porta do casarão. A fera já havia entrado na casa. Depois de pegarmos as armas de que precisávamos, nós saímos por um caminho subterrâneo que sairia metros à frente na floresta. Me segue, que eu sei por onde sair daqui. Vamos seguir pela floresta e torcer para que a criatura não perceba que saímos da casa. Nós saímos por uma passagem escondida em meio às árvores da floresta e seguimos em direção ao rio. Uma fina garoa deixava a noite fria e com um clima ainda mais assustador. Quando estávamos chegando próximo ao rio, um uivo alto ecoou pela floresta. Começamos a correr por nossas vidas. Próximo ao rio, havia um pequeno bote que usávamos para pescar, ou simplesmente passar um tempo no rio em épocas mais calmas e sem grandes chuvas. Mas agora, havia algo muito pior que a chuva para se preocupar. Ao chegar no bote, eu vi que ele estava cheio de água, devido às chuvas constantes. Marcelo me ajudou a virar o bote para derramarmos a água, e o arrastamos para o rio. Olhei para trás e vi ao longe alguma coisa correndo entre as árvores da floresta. A fera chegou até a margem do rio, mas não teve coragem de entrar na água. Marcelo não pensou duas vezes, antes de atirar na fera, que urrou de dor e se escondeu entre as árvores. Estávamos a salvo por enquanto. O rio segue montanha abaixo, mas sem grandes cachoeiras no caminho. Porém, a chuva começava a aumentar, e a água começava a encher o bote. Apesar dos nossos esforços para nos mantermos na água, o bote logo afundaria, e a correnteza nos mantinha do lado direito do rio, lado do qual a fera estava à espreita. A chuva já havia aumentado em um ponto que era impossível continuar com o bote pelo rio. Depois de abandonarmos o bote, eu liguei para o meu pai,
que estava desesperado. Ele já havia chegado no grande casarão e se deparado com o corpo de minha irmã. Pai, escuta bem, desça pela estrada da montanha até na baixada do rio. Eu vou tentar chegar até na estrada o mais rápido possível. Depois eu explico tudo. Depois disso, eu desliguei e corri rumo à estrada. Marcelo me acompanhava enquanto olhava inquieto em todas as direções. Não demorou para a fera surgir entre as árvores. Aquele monstro logo nos alcançou e atacou Marcelo ferozmente. Eu me virei e disparei vários tiros naquela coisa, que recuou por um breve momento. Vamos, consegue continuar? Não, garoto. Essa coisa deu uma mordida das grandes na minha coxa. Só vou atrasar você. Corre, eu já estou morto. Vou segurar esse desgraçado aqui o máximo possível. Eu voltei a correr, e pouco tempo depois, ouvi o som dos disparos, e logo em seguida, os urros da fera e os gritos de Marcelo. Quando eu saí na estrada, a fera já estava me alcançando. Eu fui arrastado e arremessado de um lado ao outro da estrada, sem ter tempo de reação, e quando aquela criatura finalmente parou na estrada, eu pude perceber que aquela fera era ainda mais aterrorizante que a primeira. Aquela coisa ficou em pé, uns 2 metros de altura. Dava para ver algumas marcas de bala em seu corpo, olhos vermelhos, dentes e garras afiadas. Estava cheirando cachorro molhado e com um olhar de ódio. A criatura se posicionou para me atacar novamente, mas foi surpreendida por um carro que a atropelou, a jogando para a beira da estrada. Era a brecha que eu precisava. Me levantei e, de maneira certeira, disparei vários tiros naquela coisa que urrava e se contorcia, mas que já não tinha mais forças para correr. Meu pai saiu do carro ainda em tempo de ver aquela coisa morrendo e voltando a ser um humano. As coisas em Alagados nunca mais foram as mesmas. A história do lobisomem, ou melhor, da fera de Alagados, foi encoberta, e o público nunca soube o que realmente aconteceu naquelas noites chuvosas. Depois de tudo o que aconteceu, tantas mortes, tantas perdas, e de ser mordido por aquela fera, as minhas noites na pacata cidade de Alagados nunca mais foram as mesmas, principalmente quando a lua cheia brilha no céu.